Olá, vamos começar. Existe um perigo bem silencioso na medicina. Um problema que, olha, muitas vezes se esconde bem atrás daquela nobre intenção de cuidar, a iatrogenia. E para a gente entender o impacto real disso, vamos começar com um caso. Um caso que poderia tranquilamente estar acontecendo agora mesmo, em qualquer lugar. Essa é a Dona Rosa. Ela tem 82 anos. E como muitos idosos, ela tem uma lista, digamos, considerável de medicamentos. 14, para ser bem exato. E aí, de repente, ela começa a se sentir tonta, meio confusa. A família, claro, se preocupa, o médico é chamado, e a primeira reação de muita gente seria pensar: que doença nova será que está começando? Mas será que essa é a pergunta certa a se fazer? E aqui está o pulo do gato. A pergunta que pode mudar absolutamente tudo. Será que a Dona Rosa, assim, da noite para o dia, desenvolveu um novo problema neurológico? Ou será que um daqueles 14 remédios que ela já toma é o verdadeiro culpado por esses sintomas? A resposta para essa pergunta é a chave de tudo que a gente vai conversar aqui. O que a gente está descrevendo aqui tem nome, e o nome é iatrogenia. É um conceito fundamental, porque se a gente não entende isso, a gente corre o risco de, na tentativa de ajudar, acabar causando ainda mais dano. E ninguém quer ser o responsável pelo próximo sintoma de um paciente, né? A definição é bem direta, olha só. Iatrogenia é qualquer dano que é causado não pela doença em si, mas pela nossa intervenção. É crucial entender que não se trata de má intenção de jeito nenhum. É sobre as consequências, muitas vezes não intencionais, do próprio ato de cuidar. Agora, presta atenção nesse número. A chance de um paciente idoso sofrer iatrogenia é até 3 vezes maior do que em pacientes mais jovens. 3 vezes. Isso é um alerta, assim, gigantesco que obriga a gente a perguntar, mas por quê? O que torna essa população tão mais vulnerável? A iatrogenia pode vir de vários jeitos. Pode ser uma infecção que se pega no hospital, uma queda ao lado do leito, mas hoje o nosso foco é na forma mais comum e, sinceramente, mais traiçoeira no cuidado com idosos, a iatrofarmacologia, ou seja, o dano causado pelos próprios medicamentos. E a resposta para aquele porquê está na própria fisiologia do envelhecimento. É simples. O corpo de uma pessoa de 80 anos não processa as coisas do mesmo jeito que o de uma de 30. Isso vale especialmente para os medicamentos. Esse slide aqui ilustra perfeitamente o campo minado que é isso. De um lado, a farmacocinética, o que o corpo faz com o remédio. O fígado, que é nosso grande processador, fica mais lento. Os rins, que são os filtros, também perdem eficiência. Aí do outro lado tem a farmacodinâmica, o que o remédio faz com o corpo. A sensibilidade a certos medicamentos, como sedativos, aumenta drasticamente, e os sistemas de equilíbrio do corpo, como o controle da pressão, ficam bem menos ágeis. Resumindo, o que tudo isso significa na prática? Significa que a mesma dose que seria super segura para um adulto jovem pode se acumular e virar tóxica para um paciente idoso. É a tempestade perfeita para o surgimento de efeitos adversos. E é nosso dever antecipar isso. E quando a gente não reconhece esses efeitos adversos pelo que eles realmente são, a gente cai na armadilha mais perigosa de todas. Esse é o ápice da iatrogenia. Um erro que vai alimentando o outro erro, num ciclo vicioso que pode ser devastador. Pois é, bem-vindos à cascata de prescrição. É exatamente o que a imagem sugere, um efeito dominó. O efeito colateral de um remédio A é confundido com uma doença nova. Isso leva à prescrição de um remédio B para tratar esse novo problema, que por sua vez pode causar novos efeitos. Dá para perceber o perigo disso? Vamos para um exemplo clássico. Um paciente idoso recebe um antipsicótico para agitação. Pouco depois, começa a ter tremores, uma certa rigidez. Em vez de se pensar, opa, será que é o remédio? O sintoma é diagnosticado como doença de Parkinson. E o que acontece? Um novo medicamento é adicionado, que pode causar tontura, delírio. O erro fatal aqui foi tratar a consequência em vez de remover a causa. E tem outro exemplo que a gente vê todo santo dia. O paciente começa a tomar anlodipino para pressão alta e os tornozelos incham. A reação imediata de muita gente é prescrever um diurético. Só que a lógica está toda errada. O inchaço não é por excesso de líquido no corpo, mas sim por uma redistribuição. O diurético não só não vai funcionar, como pode levar a desidratação, quedas e até uma lesão nos rins. Então tá, como é que a gente quebra esse ciclo? Como evitamos cair nessas armadilhas e, sem querer, causar dano? A resposta está numa mudança de perspectiva.
É preciso adotar o que a gente chama de mentalidade geriátrica. E o pilar número 1, a regra de ouro que deveria estar na mente de todo mundo, é esta aqui. Diante de um novo sintoma em um idoso, seja tontura, confusão, uma queda, enjoo, a primeira suspeita não deve ser uma doença nova. A primeira suspeita tem que ser, sempre, um medicamento. Essa desconfiança ativa é a nossa principal ferramenta de prevenção. O segundo pilar é aquele mantra Start Low, Go Slow, ou seja, comece com a menor dose possível e aumente devagarinho, observando a resposta do paciente de perto. É preciso lembrar sempre, a dose terapêutica para alguém de 40 anos pode facilmente ser tóxica para alguém de 80. Tem que ter cautela e individualização. Ok, já entendemos o problema e a mentalidade correta. Agora, vamos para a prática. Quais são os passos concretos para intervir e realmente impedir que o dano aconteça? O ponto crucial é este: parar a cascata antes mesmo que ela comece. A tontura da Dona Rosa não pedia um novo remédio, pedia uma revisão crítica dos 14 que ela já usava. A ação correta é sempre identificar o culpado, questionar se ele é realmente necessário e, só então, reduzir a dose ou trocar por uma opção mais segura. Uma forma bem sistemática de fazer isso é usar uma espécie de checklist. Para cada item naquela lista enorme de medicamentos, a gente precisa fazer as perguntas difíceis. Isso é realmente necessário? A dose está certa para a idade e a função do rim? Será que não tem interações perigosas com os outros remédios? E nesse cenário todo, o papel do farmacêutico clínico é, nossa, absolutamente vital. Ele não é só a pessoa que dispensa o medicamento. Ele é o gestor do risco, o guardião da segurança, a última e mais importante barreira de proteção contra a iatrogenia. É um trabalho de equipe, com certeza. Então, o que a gente leva de tudo isso? É este pensamento final, essa mudança de reflexo. Da próxima vez que um paciente idoso aparecer com um sintoma novo, respire fundo. Antes de pegar o bloco de receitas para adicionar mais um item à lista, pegue a lista de medicamentos que ele já usa. A resposta e a verdadeira solução, muito provavelmente, já está lá.